Com esse curso, você não vai mais precisar de um técnico. Você mesmo vai fazer manutenção e regulagem no seu equipamento. Procure conhecer o mercado, os lugares, seu público-alvo. Isso economiza tempo, dinheiro e garante maior rentabilidade. Olá, agora nós vamos aprender um pouquinho e conhecer melhor a respeito dessa máquina, uma reta industrial. Primeiro, todas as vezes que você deparar com uma máquina reta industrial, dificilmente você vai notar alguma diferença entre as retas industrial. Olha, Remold, FAF, é uma máquina semelhante, tem os mesmos mecanismos e a mesma forma de se regular. Porém, todas as máquinas que não são FAF e nem Remold, ela se enquadra neste modelo de reta industrial. É a reta tradicional mais utilizada no país e não por que dizer no mundo. Essa é uma reta Yamata, conhecida nesse código FY5550. É uma máquina chinesa produzida na China, porém tem sim as suas qualidades. Vamos aprender alguns pontos básicos e principais para se fazer uma manutenção correta nessas máquinas. Primeiro que essas máquinas, ela tem um mecanismo pequeno, são poucos mecanismos. Nós vamos aprender 3 mecanismos principais delas, que com esses mecanismos você pode regular qualquer máquina de costura. Vamos estudar hoje o mecanismo de calcador, juntamente com o de transporte. Vamos estudar mecanismo de barra de agulha e vamos também aprender como colocar o mecanismo de laçadeira no seu ponto certo, juntamente com a barra de agulha. Então, quero que você observe com bastante atenção. Vamos abrir, tirar aqui algumas peças e você há de observar como se faz uma regulagem nessas máquinas. Observe a partir de agora. Nós vamos, nesse momento, fazer Vamos começar agora etapa por etapa. Vamos observar que nós vamos, nesse exato momento, vamos desmontar esse mecanismo do calcador. Né? Vamos retirar essa porca, que é responsável por dar pressão nos mecanismos. Retiramos aqui esse pino com essa mola que é responsável pela pressão que desce sobre o calcador. Nesse exato momento nós vamos liberar a barra do calcador. Vamos tirar o calcador. E vamos remover, nesse exato momento, a barra do calcador.
você corta esse lá. Não, já estou gravando aqui. Foi retirado a barra do calcador. Esse aqui é o fixador da barra do calcador, tá? Nesse momento vamos desmontar o mecanismo da barra de agulha. E você vai aprender passo a passo de cada mecanismo desta máquina. Retiramos a barra de agulha. Esse é o fixador da barra de agulha. E esse é o quadro que anda dentro do esquadro guia da barra da agulha. Agora, nesse momento, vamos tirar a chapa de agulha. Essa é uma máquina reta, é uma das máquinas mais fáceis de todas que foi fabricada até hoje para manutenção. É uma máquina simples, você é capaz, é muito fácil. Eu vou desmontar aqui é o mecanismo de transporte. Nesse parafuso aqui, ó, nessa abraçadeira, eu tenho a regulagem. É a regulagem da serrilha. Ela é responsável, o movimento que parte desse eixo principal, o movimento que parte desse eixo principal aqui, ele traz um oscilo para cá. E esse oscilo faz com que a serrilha vai para frente e para trás. Mas já essa peça aqui, esse parafuso com essa abraçadeira, através desse eixo, ela recebe o movimento vindo do excêntrico, que ela faz um outro sistema de oscilo, um oscilo menor. Ela gira um oscilo menor. Ela é responsável por levantar e baixar a serrilha, calculando o tempo dessa com essa, acaba trabalhando em conjunto, em uma função só. Vamos desmontar e vocês vão acompanhar, passo a passo. Essa é a peça responsável, isso é uma abraçadeira, que ela transmite um certo movimento, o comando. Então aqui você já vê, essa é a serrilha, nós podemos tirá-la, vamos tirar, para que você possa acompanhar passo a passo. Essa regulagem que nós temos aqui, ó, nessa peça, muitas das vezes a serrilha fica desalinhada na chapa. E o desalinhamento da serrilha, quando ela não está adentrando corretamente aqui dentro da chapa, isso. Muitas das vezes, se você montar esse mecanismo errado, o que acontece é o seguinte: a serrilha não vai encaixar dessa maneira. Ela não encaixando,
ela fica desalinhada, a máquina fica pesada e a alavanca de retrocesso dela fica dura. E nesse momento vamos começar a entender um pouquinho desse mecanismo, que é o maior mecanismo da máquina de costura. É um mecanismo de transporte. Vamos lá. Agora vamos tirar a laçadeira. Primeiro vamos tirar a trava do aspiral. Essa é uma trava do aspiral. Vamos soltar esse parafuso. Vamos girar a máquina. Vamos liberar esse outro parafuso e vamos retirar esse bloco. Essa é a famosa caixa da bobina. Essa é a famosa que sempre traz o mecânico à sua casa. Por exemplo, aqui ó, esse ponto está folgado. Ela não pode trabalhar com um ponto desse jeito. Mas no final nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Vamos colocá-la de pé, para que nós possamos aprender um pouquinho mais. Essa é a bomba de óleo, né? Ela puxa o óleo. Essa, aqui temos uma tela que é responsável na filtragem do óleo. E ela leva o óleo até o visor em cima e distribui pelos tubos de conexão. Vamos levantá-la. Agora eu quero mostrar para você uma regulagem completa dessa máquina. É uma máquina muito boa, uma máquina muito fácil. Eu quero que você entenda perfeitamente como ela funciona. Aqui nós temos um tensor, o qual é responsável. Essa pressão é a pressão ideal, ela não pode ser uma pressão muito dura. Ela tem que ser uma pressão bastante flexível na mola. Não pode ser uma pressão muito forte, para evitar que corte linha na alta velocidade. E é um tensor praticamente novo, e logo após vamos estar montando e você vai entender melhor sobre isso. Agora eu quero desmontar aqui, mostrar para você como é que funciona esse sistema, que é um sistema muito fácil. O que é que você quer, Lula? Essa é a alavanca conhecida como alavanca do retrocesso. Para que essa alavanca funcione perfeitamente, é necessário que a revisão do mecanismo de transporte esteja impecável. É o maior mecanismo da máquina, como já foi dito, é o maior mecanismo de toda a máquina e o mecanismo mais complicado. Para isso é necessário que você observe com muita atenção como é que se faz essa montagem. Vamos agora, já desmontamos elas, vamos observar alguns detalhes. Esse é o eixo da laçadeira. Esse eixo da laçadeira, ele de maneira nenhuma, ele pode ter folga dessa forma. Ele jamais pode ter qualquer movimento contrário. Assim se sucede com essas barras, tanto a barra transportadora da serrilha como a barra responsável pelo levantamento e o abaixamento da serrilha. Essa, como já foi dito, ela é um eixo que recebe o movimento vindo através de uma biela, que ela proporciona um movimento de ida e vinda da barra de agulha. Nesse momento, esse é o eixo principal responsável pelo movimento da barra transportadora da serrilha. Ele proporciona um movimento oscilo para frente e para trás, para frente e para trás, onde a serrilha acaba, de certa forma, transportando o tecido. E esse o eixo responsável por levantar e abaixar a serrilha. E por outra vez, esse eixo é o eixo principal da laçadeira. Aqui nós temos uma engrenagem que recebe o movimento de uma outra engrenagem vindo através de um eixo vertical. Aqui você já vê ela. Mas geralmente
nas revisões, os reparos, não se mexe nessa engrenagem. Raramente mexe aí. Somente quando ganha alguma folga, alguma coisa mínima, aí ela é alterada. Caso contrário, não mexe. A manutenção principal dessa máquina é quebra de agulha, pular ponto e pelo fato da serrilha não estar transportando o tecido corretamente. Vamos lá. Eu vou, a partir desse momento, começar a montar ela etapa por etapa para que você entenda melhor. Você que quer aprender a regular sua própria máquina, mas fazer um serviço bem feito, assista com atenção e você vai aprender. Vamos lá? Afasta um pouquinho o geral. Então vamos lá. Vamos colocar primeiramente esse esquadro, que vai trabalhar dentro do guia, desse guia. Ele vai correr aqui dentro, né? Então vamos fazer a conferência desses parafusos, para que a gente já possa montar e já deixá-lo definitivo. Aqui nós vamos colocar o esquadro. Aqui nós temos o esquadro. Vamos colocar o fixador da barra, né? Responsável por fixar a barra de agulha. A partir desse momento nós vamos montar. Vamos fazer uma regulagem bem mais nítida. Pronto. Agora vamos introduzir a barra de agulha. Nós vamos colocar, ela está aqui no ponto morto inferior. Ela não desce mais. Como que vamos colocar ela no ponto? Certo. Se você observar, eu vou colocar observa que ela tem 1, 2, 3, 4 riscas. Mas para nós o que importa é a segunda risca. Então vamos colocar aqui, ó, a barra de agulha no ponto morto inferior, rente com a segunda risca. Nós vamos apertar e automaticamente nós já colocamos a barra de agulha na sua posição correta. Ó, ponto morto inferior, a segunda risca ficou rentinha com a bucha da barra de agulha. Agora, por que a segunda risca? Porque se você continuar girando a máquina no mesmo sentido de rotação, quando ela começar a subir, que esse primeiro risco de baixo agora subindo, igualar com a bucha, nesse exato momento, a laçadeira, ela vai estar com a ponta no meio do chanfro da agulha. Essa é a agulha. Essa agulha é conhecida como agulha DB1, cabo fino. Se nós observar, nós vamos encontrar nela uma canaleta aberta. Essa canaleta vai ficar sempre na lateral esquerda. E do outro lado, a agulha ela é lisa, mas porém ela tem um chanfro aqui no fundo, ó. E esse chanfro é onde permite que a ponta da laçadeira vai passar por dentro dele para consumar a laçada. Vamos agora, nesse exato momento, já aprendemos como colocamos a barra de agulha no ponto certo. Agora vamos montar a laçadeira e você vai me acompanhar o mecanismo completo de barra de agulha e laçadeira. Como colocar uma laçadeira no ponto? Vejam só.
Vamos colocar aqui, ó, a barra de agulha já está na posição correta. Essa é a laçadeira. Essa é a famosa ponta. Ponta fininha. Que vai passar. Essa é a ponta que vai passar dentro do chanfro da agulha. Nós vamos montar, nesse exato momento, a laçadeira. Vamos colocá-lo aqui. Vamos virar essa máquina. Já colocamos aqui a laçadeira. Agora vamos fixá-la através dessa trava do aspiral. Esse é um pino, né? É um pinozinho que tem essa que vai travar dentro do aspiral. Vamos lá? Vamos encaixar aqui na sua posição correta e vamos parafusá-la. Estamos nesse momento parafusando a trava do aspiral. Essa trava do aspiral é responsável para fixar o centro da laçadeira numa posição só, sem que ela saia do ponto. Ela não pode girar. O que gira não é mesmo a laçadeira, o centro da laçadeira. O que gira é só a parte externa. Ela vai funcionar dessa maneira. Vou ensinar você a partir de agora como colocar essa marca no ponto. Vamos lá? Vou abaixá-la. A partir desse momento nós vamos colocar essa agulha, como eu disse no começo, ela tem o lado correto. Desse lado de cá é o lado de fora, tem a canaleta aberta que vai ficar pela minha esquerda. E do lado de dentro ela tem um chanfro, que é aonde a laçadeira há de passar dentro dela para garantir a laçada. Pronto. Agora observa só como é fácil colocá-la no ponto. Nós vamos, a partir desse momento, nós vamos fixar a laçadeira bem suavemente. Vamos fixar a laçadeira aqui, suavemente, e vamos agora colocá-la no ponto corretamente. Uma vez que a barra de agulha já está no ponto correto, né? A laçadeira, como nós sabemos, ela deve passar dentro do chanfro da agulha, sem empurrar a agulha e sem passar longe da agulha. Porque se ela passar longe da agulha, o que que acontece? Ela há de pular ponto. Ela não vai costurar. E se ela passar esfregando na agulha, ela vai rebentar a linha e estragar também a laçadeira. Agora vamos colocar ela no ponto morto inferior, como está aqui, e vamos girar ela. Aqui ela está no ponto morto inferior. Ela está 4 milímetros de distância. Agora nós vamos colocar ela pegando no meio do chanfro. Vamos colocar, é muito melindroso essa regulagem, mas nós vamos fazer ela dar um choquinho nela. A gente sempre usa dar um choquinho bem suave para não arranhar a laçadeira. Vamos dar uma adiantada nela.
vamos liberá-la mais um pouquinho. E vamos certificar se a regulagem está correta. Então vamos certificar se a ponta da laçadeira, se essa ponta aqui, ela está, olha aqui a pontinha dela, essa é a ponta, ela está tirando a linha da agulha no tempo certo. Ela não pode esbarrar na agulha de forma nenhuma e não pode de forma nenhuma passar longe. Como eu coloquei a barra de agulha na altura certa, indicada pelo engenheiro, automaticamente, quando a agulha estiver subindo lá, o sentido de subida, a laçadeira, a sua ponta, vai pegar no meio do chanfro, permitindo assim a laçada. Então aqui nós já colocamos ela no ponto, vamos fixar os parafusos definitivos. Para que nós possamos concluir também outros mecanismos. Pronto, esse mecanismo da laçadeira já está concluído. Olha para você ver, a agulha já está trabalhando juntamente com a laçadeira no tempo adequado. Aqui está perfeitamente regulado. Agora vamos partir. Nós vamos montar olá, esse aqui, ó, essa é a braçadeira, aonde nesse parafuso aqui, ó, nós temos como folgar ele e suspender a barra de agulha. Agora. Essa braçadeira, ela é responsável pela regulagem. Nós vamos suspender e baixar a serrilha através desse parafuso. Agora, esse outro parafuso, nós vamos fazer a regulagem da serrilha, se ela estiver chocando com a chapa, seja atrás ou na frente. Vamos lá. Vamos montar ela aqui. Para tirar. Pronto, montamos. A partir desse momento, nós vamos fixar os parafusos bem de suavemente, porque nós vamos primeiro montar chapa de agulha e a serrilha para nós poder fazer essa regulagem. Essa é a serrilha, essa é conhecida como 4 carreira leve. Nós vamos montar ela agora. Essa serrilha precisa estar muito bem regulada para que ela possa transitar dentro das garras da chapa de agulha. Ou seja, se ela não ficar bem reguladinha, ela vai trabalhar raspando na chapa e vai provocar um barulho muito alto e vai deixar a alavanca de retrocesso balançando ou dura, travando. Ela pode travar a qualquer momento. Aqui nós colocamos a serrilha. Agora nós vamos colocar, que é essa chapa de agulha, viu? 4 carreiras de acordo com a serrilha. E a partir desse momento nós vamos fixá-la para nós poder entender como é o funcionamento do mecanismo de transporte.
Vamos fixá-la, colocando os 2 parafusos. A serrilha já apareceu de fora, mas ainda não está regulada. Para que isso aconteça, eu preciso de fixar a chapa completamente e depois montar o radial. Ok.